Shalom Aleichem, Ani Yehudá, bem-vindos a mais um vídeo, que a paz seja sobre todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu já venho querendo trazer há algum tempo, mas acabei não tendo tempo, mas hoje eu vou trazer para vocês esse estudo. Hoje eu vou dizer para vocês quem é. Na verdade eu não vou dizer exatamente, porque se eu dizer o canal acaba caindo. Mas eu vou deixar para vocês a faca e o queijo, né? Para vocês verem aí quem é o anticristo. Primeiro vamos identificar o que é anticristo, o que é anti-Mashiach. A palavra Christos, que vem do grego, que vem de uma origem pagã, mas eu não quero entrar nos méritos. Christos no grego, que quer dizer Messias, né? O que é o anticristo? O antes Christos tem um significado de ser oposto, contrário, ou seja, o anti-Messias, contrário ao Messias. Também tem um sentido no grego, tá? Daquele que usurpa, toma o lugar, se faz, se passa por. Então, vamos supor que eu fosse um Christos, e alguém é anti-mim, essa pessoa toma o meu lugar, se passa por mim, e ela é contra o que eu prego. Vamos dizer que eu sou um Christos, um Messias, né? Pelo amor de Deus, não é para idolatria, apenas para entender. E eu vou dizer para vocês que esse óculos aqui ele é preto. E que ele tem duas pernas, que ele tem duas lentes, e que ele é preto. Aí chega alguém e se diz sou eu, se diz sou o Messias, vai dizer que é o seguinte, que na verdade esse óculos aqui ele é branco, ele tem 3 lentes e 4 pernas. Então ela é contra, ela é anti, ela prega algo contrário do que eu preguei, ela ensina algo diferente do que eu ensinei. Tá? E pelo amor de Deus, sem criancice, eu apenas dei uma analogia para vocês entenderem. Coitado de mim, eu sou apenas uma poeira na presença de Hashem, e em pouco tempo ninguém nem saberá que eu existi. Então, apenas para ficar o entendimento. Então a palavra Mashiach, a palavra Christos, Anticristos, antes Christos, do grego, aquele que é contra, opositor, contrário, que usurpa, toma o lugar de. Então vamos lá. Primeiro vocês vão ter que entender o seguinte, que quando esse tal de anticristo, anti-Mashiach, isso aí você só vai encontrar no chamado Novo Testamento. No livro sagrado Tanar não tem isso, nem na Sagrada Torá. Então isso é do Novo Testamento. E especificamente em 1 João e Apocalipse, se eu não me engano. Mas vocês podem ler lá mais pra frente. Eu deixarei as passagens, caso eu lembrar. Mas vamos lá. A palavra, como eu já disse para vocês, o significado, isso aí só está no chamado Novo Testamento. No Tanar Sagrado você não tem essa ideia de anticristo. Tem um significado. Por quê? Porque primeiramente no Tanar ainda não havia vindo o Messias, né? O Messias ben Yosef. Mashiach ainda não foi Mashiach ben Davi. Ou seja, ele ainda não é rei, ele não é o Mashiach. Ele será. Mas Yeshua é o Mashiach que Israel esperava e que veio para unir o mundo. Só que ele veio como Ben Yosef. De Yosef sairá um broto, e desse broto virá como Mashiach ben Davi, como é previsto no profeta Daniel. Né? Eis que vem um que é semelhante aos homens na nuvem com Kadov, né? Onde o Pai vai passar por ele ali o poder. Não o poder pleno, né? Passar o poder para ele governar durante 1000 anos, depois o reino volta para Hashem, porque o reino é de Adonai. Mas, vamos lá. Então, no Tanar ainda não havia vindo o Messias, então não havia por que dizer sobre isso. Mas temos algumas revelações no Novo. Quando supostamente essas cartas foram escritas, eu digo supostamente porque o Novo Testamento ele é cheio de controvérsias e ele tem que ser muito bem analisado. É como você pisar em casca de ovos, porque tem muito cuidado. Muito cuidado. Mas, quando foi escrito, era uma profecia futura. Isso na época de João, se foi João que escreveu, era futuro. Embora eu creio, porque essa profecia se cumpriu, o anticristo, ele está aí, e ele está levando a milhares e milhares de milhões de pessoas ao engano e à perdição. Lembrando que quando o Mashiach, Yeshua, o Rav Yeshua, veio à Terra, nasceu, né, veio, porque a gente nasceu, a gente veio de algum lugar, a religião dele era o judaísmo. Ele era um rabino, ele era judeu e ele praticava o judaísmo. O judaísmo prega o monoteísmo de Adonai, que Adonai não é homem, que Adonai não muda de ideia, que Adonai não se arrepende, que Adonai não volta atrás.
que ele não quebra suas leis, nem anula suas alianças. Ele pode renovar alianças melhoradas, como houve aliança com Adão, aliança com Abraão, aliança com Noé e várias alianças, mas ele não quebra suas leis. O Eterno não é homem, diz o profeta Yeshayah, onde o Eterno diz através da boca dele: eu não sou homem para que minta, nem sou homem para que mude de ideia. Então o Eterno não muda de ideia. O que ele fala está falado e as leis dele são soberanas. Para entender de uma forma simples, o Eterno não é aquele menino que vai jogar a bola, aí o time dele perde, vai, eu vou embora, eu pego a bola e vou embora. Não, o Eterno ele cria as leis, embora ele é soberano de tudo, ele se submete às suas leis. Ele não quebra as suas leis. Então, se ele diz que algo é perpétuo, algo é perpétuo. Se ele diz que algo é para sempre, é para sempre. Então, como eu estava dizendo para vocês, o Rav Yeshua era um judeu monoteísta, disse várias e várias vezes: adorar somente a teu Deus, amarás Adonai Elohim com todo o teu coração, toda a alma e todo o teu poder. Isso está em Devarim 6.4. Então até o Messias, o homem, o Rav Yeshua, pregou somente o monoteísmo. Mas essas cartas foram escritas posteriormente à sua morte. Não foi tanto tempo depois. Só que a Igreja Ecumênica Romana, o cristianismo, ele todo o cristianismo, seja católico ou seja protestante, que é tudo a mesma coisa, com algumas diferenças, sem ofender a ninguém, tá? Estava em vigor ali. Então, quando a carta foi escrita, né, o livro de Apocalipse, ainda era um monoteísmo. O Eterno ainda era um. Ele não tinha virado três. Ele não tinha virado Pai, Filho, Espírito Santo e Filho. Ele ainda era um. Mas aí ele passou a ser três. O Rav Yeshua, um homem, passou a ser uma divindade. Passou a ser um Deus. Mas agora vocês vão entender aonde entra o anticristo. O anticristo que é mencionado lá, ele diz que ele se sentará no trono de Adonai e ele será adorado como um Deus. Agora, no meio cristão, porque o judaísmo não está muito preocupado com isso, mas no meio cristão, todos dizem que os judeus vão construir o terceiro templo e que o anticristo vai sentar lá e vai ser adorado como um Deus e vai enganar a todo mundo. Mas os cristãos não serão enganados, pois eles não estão esperando esse Messias que o judaísmo está esperando, é o anticristo. Primeiramente, lembrando que eu não sou um judeu tradicional ortodoxo, tá? Embora eu sou ortodoxo porque eu sou tradicional. Eu não concordo com legalismo nem modernismo dentro das escrituras. As escrituras são tradicionais, então nesse ponto eu sou ortodoxo. Mas eu creio no Rav Yeshua. Não uma divindade, não um semideus, e sim no Rabino, que foi, por méritos, foi elevado a ser Mashiach no futuro. Então, eles estão achando que alguém vai vir lá, vai construir o templo, esse vai dizer: eu sou Messias, eu sou Deus, e os judeus vão adorá-lo. Primeiramente, os judeus não estão procurando ninguém para adorar. O judaísmo sabe que o rabino, que o Messias será um rabino, será um homem, descendente de sangue de Davi, filho carnal, era Israel, um filho de Israel, do sêmen, do esperma de Israel. Tem que falar essa palavra porque fica bem o entendimento. Era Israel. Se não me engano, o profeta Isaías, Yemiarro, ele diz, o Eterno diz através da boca dele: e não faltará rei na casa de Davi, nem levita que faça sacerdote, ou seja, que faça o sacrifício. Então os sacrifícios irão voltar, e não vai faltar homem na casa de Davi, para que tenha o reinado, né, o trono. E olha que Yemiarro disse isso, e depois de Yemiarro não houve mais reis, porque depois da Babilônia você não teve mais reis em Israel. Então essa promessa é futura. Então o judaísmo está esperando um homem, não um semideus, não um Deus, e eles não vão adorá-lo como uma divindade. Então o anticristo, que muitos dizem que o judaísmo está esperando que eles vão adorá-lo, não é do jeito que os cristãos pensam. Eles precisam entender como funciona o judaísmo, como o judaísmo pensa. Eu não estou fazendo vídeo para defender os judeus, estou mostrando para vocês os pontos falhos e o que bate e o que não bate, para vocês entenderem, ver quem é o anticristo, quem é o anti-Mashiach. Então, no meio cristão é dito que haverá esse homem, vai dizer que ele é Deus. Tive que dar uma pausa rapidinho aqui. Então, não estou aqui para defender o judaísmo, mas o judaísmo não vai adorar essa divindade como os cristãos acreditam que irá adorar, tá bom? Então, vamos lá. A palavra, às vezes ela usa coisas físicas para dar a entender. Quando eu digo a palavra, a Torá e o Taná,
ela usa coisas físicas para dar a ideia de coisas espirituais. E às vezes ela usa coisas espirituais para dar a ideia de coisas físicas. Às vezes o Eterno, em algumas passagens, ele diz trono, e ali o trono significa poder. Às vezes também o trono é trono mesmo. Por exemplo, a palavra fala que Davi se assentou no trono de Deus. Ali não é espiritual, Davi não se sentou no poder de Deus. Davi se assentou no trono de Deus, porque Deus tem um trono e ele está lá em Jerusalém. É só vocês lerem os juízes, ler os reis, que vocês vão ver lá. Por que eu não vou deixar todas as passagens? Para que vocês leiam. Eu não quero ninguém para me seguir. Eu não quero discípulos. Eu quero pessoas que pensem por conta própria, que pensem por si mesmas, que busquem, que leiam, que estudem as escrituras. Que pensem, não apenas escutem alguém e repitam o que a pessoa diz. Vai lá, verifique, estude. Então a palavra, o Tanar, diz que Davi se assentou no trono de Deus, Salomão se assentou no trono de Deus. Então o Eterno tem um trono, sim, e ele está lá em Jerusalém. Mas também há momentos que a palavra diz trono ali é poder. Então o Mashiach, o anticristo, se assentará no trono de Deus, ou seja, ele se assentará no poder de Deus e será adorado como Deus. E enganará a milhões. Então pense, ele vai se assentar no trono de Deus, ele vai se assentar no poder, vai tomar o poder de Deus. Vai ser adorado por milhões. Então, aí já deu para vocês entenderem. O Eterno era um, que não tinha figura. Veja os sinais que eu estou dando. O Eterno era um, que não tinha figura, não tinha imagem. Não podia se fazer nada para representar o Pai, porque ele não tem figura para que se o represente. Mas agora, depois da apostasia, depois que as cartas foram escritas e o tempo se cumpriu, agora, veja bem, o Pai agora tem cara, o Pai tem corpo, esse aí está sendo adorado. Então veja, quem é que se assentou no trono de Deus? Quem é que está sendo adorado como Deus? Eu sei que esse vídeo muita gente não vai gostar, mas eu estou dando para vocês a verdade. Eu vou dizer aqui algumas entrelinhas, vocês vão completar a frase aí. Quem é que diz, hoje eu me entreguei a pipipipipi e mudou a minha vida? Quem é que diz, hoje eu aceitei a pipipipipi como único e salvador da minha vida? Como único e salvador da minha vida. Quando o Eterno diz através de vários profetas, não há salvador fora de mim. Não há salvador fora de mim. O mesmo disse que ele não era homem, só que ele passou a ser homem. E a salvação já não é mais o Pai. A salvação agora está em outro lugar. Então reflitam, pensem, quem é esse anticristo? Vamos agora lá, para fechar o vídeo e deixar para vocês a chave de ouro. Vamos lá, o que o Rav Yeshua, o que o Mashiach verdadeiro, o que o Mashiach Ben Yosef, Yeshua, ensinou. Como que vai ser salvo? Através da lei. Cumpre os mitvot. O jovem que disse, bom, que faço para herdar o Olam Rabá? E ele diz, por que me chamas de bom? Se bom é meu Abba, meu pai que está no Shammai. Disse, cumpra os mandamentos, os mitvot. Ele diz, tudo isso eu já faço. Aí ele fala, amar a Deus, amar o próximo, guardar os mandamentos. Tudo isso eu já faço. Então doe que você tem. Aí ele fala, isso eu não posso, eu tenho muitas posses. Ele falou que não é porque é proibido ser rico, porque o seu coração não pode estar nas coisas da terra. Depois ele diz, colocai o teu coração, o teu leve, nos reinos do Shammai, nos céus, porque lá o ladrão não rouba, nem a traça come. Outra vez, o Mashiach foi questionado, sobre o que faria para ser salvo. Ele disse, cumpra a lei. Várias vezes ele disse isso. Quem prega a graça não é ele pregou somente a lei. Eu tenho vídeos aqui sobre isso, não vou ficar entrando nesse assunto de novo, é só entrar no canal e procurar aí a graça versus lei, Paulo versus Jesus, que vocês vão encontrar aí. Paulo versus Yeshua, que vocês vão encontrar aí. Quem é que pregou a graça e quem é que pregou a lei? Então veja, o Rav Yeshua pregou a lei, os mandamentos. Ele diz, nem um id, ou um traço, uma vírgula, pode ser tirado da lei até que os céus e a terra passem. O céu, a terra não passou, então ainda não se pode tirar nem um id, que é a menor letra do hebraico,
nenhum traço, nenhuma vírgula da lei. Ele disse, não pense que eu vim anular os profetas, né, os Nevim, nem a Torá, nem a lei. Vim torná-las plena. Na maioria das Bíblias está escrito, vim cumprir. Ele veio tornar plena, tornar o conhecimento, trazer ao mundo. E hoje o mundo inteiro conhece a palavra, sim. Pode não viver a Torá, pode não acreditar nela, mas ela está dentro das suas casas, então as pessoas a conhecem. Podem não a seguir, mas a conhecem. Então, ele cumpriu essa palavra que disse que ia torná-la plena. Agora vamos lá. O que é ensinado no meio do cristianismo? É ensinado que, eu vou dar os nomes e vocês pensem, analisem. No meio do cristianismo é ensinado que Jesus veio e aboliu a lei. A palavra do Pai diz que não pode comer porco, mas diz que Jesus morreu, então você pode comer porco. A palavra diz que você tem que guardar o sábado, porque ele é santo, mas Jesus violou o sábado, então não precisa guardar mais sábado. A palavra diz que você tem que comer comida kasher, mas Jesus diz que o que entra pela boca não é impuro, e sim o que sai. Então pode comer tudo. Lembrando que o Rav Yeshua, o Rabino Yeshua, que foi seguidor da lei, cumpridor da Torá, que ensinou a Torá, ensinou a unicidade de Deus, esse não ensinou nada disso. Mas interpretaram palavras deles e disseram coisas que ele não disse, ou Jesus, e disseram tantas coisas. Então eu te pergunto, veja bem, Yeshua pregou a lei, Jesus aboliu a lei. Yeshua disse para comer comida kasher, Jesus disse que não precisa comer nada. Yeshua disse para cumprir os mandamentos, Jesus já cumpriu eles, acabou. Yeshua disse que o Pai é um, adorar somente a Idre Vavre. Em nenhum momento ele disse, me adore, adore a mim. Ele disse, adorar somente a teu Deus, a teu Elohim, Idre Vavre. Mas, segundo o cristianismo, Jesus é Deus, pode adorá-lo. Você deve adorá-lo. Eu vou deixar um print aqui nesse vídeo, eu vou rasurar o nome, porque eu não vou fazer aqui propaganda contra ninguém. Mas eu vou deixar um vídeo escrito aí para vocês verem, aonde a gente vê essa frase todo dia no meio cristão. As pessoas dizem, toda honra e toda glória seja dada a JC, que eu não vou nem pronunciar para mim não blasfemar contra o Eterno. Pois eu digo, toda honra, toda glória seja dada a Idre Vavre, o único Deus verdadeiro, indivisível, imensurável, que nem a terra contém a sua glória. Assim como disse, se não me engano, a Salomão, como poderia fazer uma casa, ou foi Davi que disse, se nem o céu pode conter a sua glória, quem dirá a terra? Então o Eterno é um, mas ele passou a ser três. Agora eu vou deixar para você pensar, se você tiver coragem, se você for honesto com você mesmo, você vai ser sincero. Quem é que se assentou no trono de Deus? Quem se assentou no poder de Deus? Quem passou a ser Deus? Quem é adorado por milhões e milhões de pessoas? Quem a gente escuta? Voltei para Patatalá, falando de tal. Ah, minha vida estava terrível e eu me entreguei a tal e agora minha vida é só alegria. Quem é que diz, toda honra e toda glória seja dada a tal pessoa? Quem é o anticristo? Use a sua inteligência, meus queridos e minhas queridas. Pensem. O Eterno era um, ele passou a ser três. O Mashiach, o verdadeiro Mashiach, pregou a lei, comida kasher, os mandamentos. Um suposto Messias que tomou o lugar do verdadeiro. Esse aboliu a lei, esse violou o Shabat, esse acabou com as comidas kasher. Esse defendeu que o Pai é três, ele mesmo é Deus. Já o Messias verdadeiro, o verdadeiro Rav Yeshua, diz que adorar somente o Pai, diz que ele não era bom, que bom era o Pai que estava no céu. Mas o outro, que tomou o lugar dele, aboliu a comida, se assentou no trono de Deus, está sendo adorado por milhões e milhões de pessoas. Te pergunto, quem é o anticristo? Quem tomou o lugar do Mashiach? Quem tomou o lugar do Mashiach? É só vocês pensarem. O vídeo vai ficar por aqui. Eu desejo a todos um excelente Shabbat, que vocês tenham um Shabbat de maravilha, que o Ruach Kadosh venha ser sobre ti. Eu sei que esse vídeo é forte, muitos não vão gostar, mas é para vocês pensarem, o Eterno não é homem, ele não virou homem, nunca foi homem, nunca será homem, o Eterno
é espírito, ele é rua. Ele não é homem, ele não é Adam. Então pensem, antes, Mashiach pregou uma coisa, Yeshua pregou lei, Torá, caché, obediência, unicidade do Pai. Jesus aboliu a lei, defendeu comer comidas erradas, disse ser Deus. Ele não disse, mas disseram o que ele disse, então ficou na conta dele. Tomou o lugar do verdadeiro Mashiach. O verdadeiro Mashiach era rabino. O verdadeiro Mashiach pregava na sinagoga. O outro não criou religião. O outro não tem religião nenhuma. Pensem, analisem, reflitam, abram seus olhos, acordem para os enganos de Roma, sai da prostituição, sai do paganismo, sai da idolatria. Adorem unicamente a Iderevavirê, somente ao Pai, somente a Hakadosh Baruch Hu. Próximo vídeo, prepare que vai vir bomba. Vou falar sobre o sacrifício. O tão polêmico sacrifício de Yeshua foi sacrifício de expiação de pecado? Será que a filha de Jefer foi sacrificada a Deus em holocausto? Vou falar tudo isso. Aguarde o próximo vídeo. Fiquem na paz, fiquem na Shalom. Que o Ruach Kadosh esteja sobre todos. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo. Até a próxima. Lerit Raot.